Vamos compartilhar a palavra. Depois da pregação, estaremos orando pelo novo ano e vamos cantar um hino de gratidão, terminar com aleluia de Handel. Quero convidar todos a se colocar em pé, abrir as suas Bíblias em Atos capítulo 27. Eu quero compartilhar sobre o seguinte tema: as certezas de Deus nas incertezas dos homens. As certezas de Deus nas incertezas dos homens. Atos capítulo 27, depois de lido o texto, por favor não feche a sua Bíblia, dos versos 21 até o 25, diz assim, Atos 27, dos versos 21 até o 25. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Não feche as Bíblias, pode assentar-se. As certezas de Deus nas incertezas dos homens. Meus irmãos, meus amigos, qual é o contexto dessa passagem? Paulo, junto com toda a tripulação, está à deriva em alto mar. E além de estar à deriva, eles estão com uma iminência de naufrágio. O que é estar à deriva? É o barco, o navio, está em alto mar, sem conseguir se direcionar. Ele está à deriva. Ele depende das ondas e ele depende da força do vento, mas ele não consegue se direcionar. É assim que Paulo com aquelas pessoas estavam. E além de estarem à deriva, sem rumo, estavam com a iminência de naufrágio. Aquele navio estava perto de afundar. E eles já haviam perdido a esperança de sobrevivência. Então não é só que estavam à deriva, é que o barco, o navio, estava perto de naufragar, de afundar. E eles não tinham nenhuma esperança de sobrevivência. Olha o verso 20. O verso 20 diz assim: E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Perceberam? Há vários dias que eles não viam o sol. Há várias noites que eles não viam estrelas. Eles não tinham como se guiarem. Eles perderam toda a esperança de salvamento. Pensem bem, a deriva, prestes ao naufrágio, sem esperança de sobrevida. É nesse contexto que Paulo fala que um anjo veio a ele. E esse anjo aparecendo a ele falou assim: Paulo, Deus mandou te dizer assim, tenha coragem. Paulo, Deus mandou te dizer que Deus vai preservar você e todas as pessoas que estão com você. Meus irmãos, diante das incertezas daquelas pessoas, Deus deu certeza a cada uma delas. Vamos trazer para a nossa realidade? Terminamos 2025 e estamos adentrando 2026. E quais são as perspectivas para 2026? Bom, quem acompanha um pouco de notícias sabe que as perspectivas são de guerras e rumores de guerras.
Vamos lá? Rússia e Ucrânia. Já dura um certo tempo. Mas a Rússia agora, ela está pegando foguetes, reativando foguetes, que consigam atingir outros países da Europa e também parte do território estadunidense. Foguetes com ogivas nucleares. Guerras e rumores de guerras. China e Taiwan. Nessa disputa, nesse embate entre China e Taiwan, Taiwan está se armando belicamente e China está fazendo testes com armas de guerra no território de Taiwan. Como é que está? Estados Unidos e a nossa vizinha, Venezuela. Então, olha a perspectiva cheia de incertezas, cheia de inseguranças, iminência de catástrofe. Meus irmãos, num contexto nacional, pensando no Brasil, como é que termina 2025, como é que adentra 2026? Crise econômica, crise jurídica, crise política e uma crise de corrupção moral que é tanto dos governantes quanto dos governados. O que ficou assim em destaque nas redes sociais e nos jornais essa semana? A pessoa vai para uma praia, senta numa mesa e ela então é explorada, ela é extorquida, tanto na barraca quanto no estacionamento com flanelinha. Quer dizer, o problema do Brasil não é só o governante não, o governado também. Infelizmente, meus irmãos, é essa situação que nós vivenciamos. Mas se nós fôssemos olhar para isso, nós ficaríamos iguais àquelas pessoas naquele navio. Ficaríamos desesperançosos, desiludidos e até mesmo desesperados. Assim como Deus teve uma palavra de encorajamento, de ânimo e de vitória para aquelas pessoas, 2026, Deus tem palavra de encorajamento, Deus tem palavra de ânimo, Deus tem palavra de vitória para o seu povo. Deus diz: não tenham medo. O que eu gostaria de trazer aqui, meus irmãos? Breves e práticas lições. Quais são essas? Observe mais uma vez o verso 21. Paulo vai dizer assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, pondo-se pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar toda essa perda. Em primeiro lugar, meus irmãos, saibamos de uma coisa: Deus não vai tapar sol com peneira. Por que eles estavam nesse naufrágio? Por que eles estavam à deriva? Por que eles passaram pelo risco de morte? Por teimosia, por desobediência, por não quererem ter atendido o conselho de Paulo um pouco antes. Se você conhecer um pouco a passagem, ou se você ler, você vai perceber que um pouco antes, Paulo tinha falado: gente, não vamos nessa viagem, porque já está chegando o inverno. Não vamos nessa viagem, porque o risco é muito grande. Mas eles, por teimosia, por desobediência, eles não atenderam o conselho. Aí Paulo está dizendo: olha, realmente vocês deveriam ter feito aquilo que eu lhes pedi. Meus irmãos, meus amigos, não tapemos sol com peneira. Muita coisa ruim nos acontece porque nós estamos no mundo debaixo da maldição do pecado. Quando Adão pecou, Deus falou: maldita é a terra por tua causa. Então a terra é maldita, nós estamos numa terra maldita, sofremos essas consequências. Muita coisa acontece conosco porque Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Então as aflições virão. Mas tem coisas que acontecem conosco por más escolhas e por más atitudes de nossa parte. Não tapemos o sol com a peneira. Meus irmãos, meus amigos, que 2026 nós não tragamos sobre nós dores desnecessárias. A Bíblia diz assim: do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A perspectiva normal é as pessoas dizerem assim: 2026 que seja um ano de paz, de bênção, de prosperidade sobre você. Olha, a Bíblia, ela quer paz, quer bênção, quer prosperidade, mas a Bíblia também quer dizer o seguinte: que 2026 seja um ano de temor de Deus no seu coração.
seja um ano de juízo, seja um ano de temor e de tremor, de tal maneira que você não queira caminhar sobre a sua vontade, sobre o seu coração, mas que você procure consultar a vontade de Deus, para que certas dores não precisem vir sobre você. Então, em primeiro lugar, não vamos tapar o sol com a peneira. Somos responsáveis na maneira como nós vivemos nosso casamento, na maneira como nós vivemos nossa família, na maneira como nós vivemos nosso estudo, na maneira como nós vivemos nosso trabalho. Somos responsáveis na maneira como nós andamos diante de Deus. Que cada um de nós venha andar com temor e com tremor. Que eu procure ser o melhor marido possível, o melhor pai, o melhor filho. Que eu procure ser o melhor crente possível, para a glória de Deus em 2026. Mas então, diante das falhas e das faltas que aquelas pessoas cometeram, e diante das falhas e das faltas que possivelmente todos nós cometeremos, lembra de uma coisa: com Deus não tem nada perdido. No verso 21, ele fala: vocês deveriam ter me ouvido. Mas no verso 22, ele não vai ficar assim, não te disse? Não, no verso 22, ele vai dar uma palavra de ânimo. Ele diz: mas agora aconselho que tenham coragem. Meus irmãos, uma palavra reincidente, constante nas Escrituras, é: esforça-te e tem bom ânimo. Uma coisa que a Bíblia constantemente está dizendo ao seu povo: esforça-te e tem bom ânimo. O povo de Deus tem que ser um povo encorajado. O povo de Deus tem que ser um povo aguerrido. Existe uma palavra no português que se chama entusiasmo. Sabe qual a origem dessa palavra? É Deus dentro de você. É uma expressão grega, entusiasmo, é ter Deus dentro de si. O que é uma pessoa entusiasmada? É uma pessoa que tem Deus dentro de si. Meu irmão, Cristo está em você, o Espírito Santo em você habita, Deus está com você. Seja entusiasmado, tenha coragem. Diga assim: em Cristo eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus eu salto muralhas. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Tenha coragem. Ora, não é porque eu fui para Salvador ou para alguma região de praia e eu pulei 7 ondinhas. Não é porque na noite de ano eu me vesti de branco para me trazer coisas boas. Detalhe: quem se vestir de branco em si não é pecado, é só um costume que as pessoas têm. Não, é porque eu tenho Deus comigo, eu tenho que ter coragem. E o que ele vai dizer aqui? Seja como for, há uma palavra de graça e de segurança que traz ânimo e firmeza. O crente em Jesus Cristo não é melhor do que ninguém, mas porque ele confia em Jesus Cristo, ele pode ter a certeza de que em Cristo ele está seguro. A graça de Deus é real sobre ele, ainda que haja falhas, ainda que haja perdas, porque o barco ali, o navio, iria se perder. É possível que em 2026 eu possa ter um prejuízo financeiro ou outro. É possível que em 2026 eu possa ser acometido de alguma doença. É possível que em 2026 eu tenha alguma situação que me seja desagradável. Mas, meus irmãos, o que a Bíblia nos leva a pensar? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O que deve nos levar a ter coragem? É saber que, diferente das demais pessoas, nós não dependemos de circunstâncias. Nós sabemos que a nossa vida está sob o controle de um Deus que é sábio, poderoso e que nos ama. Sendo sábio, fará o melhor. Sendo poderoso, tem a capacidade de fazer esse melhor. E sendo Ele aquele que nos ama, Ele sempre fará de uma maneira graciosa e amorosa. Tenham coragem. O que Ele vai insistir e dizer? Ele diz assim: essa noite o anjo de Deus esteve comigo. No momento de maior dificuldade,
naquele naufrágio, com aquele barco à deriva, vários dias sem ver a luz do sol, noites sem ver as estrelas. Ele podia não ver o sol, ele podia não ver as estrelas, mas ele viu a mão de Deus sobre ele. Meus irmãos, nós precisamos ser possuídos por essa certeza. Eu posso não ter controle sobre as coisas naturais, o sol pode não brilhar sobre mim, as estrelas não podem não aparecer, mas assim como Deus fez questão de ser presente com Paulo naquela situação, tenha certeza, Deus faz questão de ser presente com você, haja o que houver. Ele vai dizer: o anjo de Deus esteve comigo. Deus está conosco. E a palavra de Deus faz questão de dizer que Deus se manifesta principalmente nas horas mais difíceis. Lembra do Salmo 23? E quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quer saber algo interessante? Deus já estava com ele antes. Ele já estava com o salmista antes, mas é no vale da sombra da morte que Deus se manifesta de uma maneira mais expressiva. Foi naquele dia, sem luz, sem estrela, que Deus veio a Paulo. Como é que a Bíblia faz questão de dizer? 3 homens numa fornalha, Sadraque, Mesaque, Abidnego, a fornalha 7 vezes aquecida, de tal forma que as pessoas que foram lançá-los na fornalha, elas morreram com o calor daquela fornalha. Nabucodonosor, ele olha de longe, e ele fica boquiaberto, e boquiaberto ele pergunta: não foram 3 que nós lançamos? Por que olhando lá para dentro, eu vejo 4? E eis que o 4 é semelhante ao Filho de Deus. Meu irmão, Deus está contigo. 2026, você pode ter certeza, cada dia deste ano, a mão do Senhor será sobre você. É nessa certeza que nós podemos ter coragem, é nessa certeza que nós podemos ter ânimo. Nós não dependemos de olho gordo, nós não dependemos de simpatia, nós não dependemos de nenhuma coisa que seja supersticiosa. Nós tão somente cremos naquele que nos amou de tal maneira que entregou o Filho dele por cada um de nós. Tenha coragem, tenha ânimo. O que a Bíblia aqui vai fazer questão de dizer? Paulo vai se apresentar da seguinte maneira, observe por favor o versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço. Como é que ele vai levar aquelas pessoas a terem coragem naquele naufrágio? Como é que vai levar aquelas pessoas a terem coragem em meio à deriva? Um senso de pertencimento ao Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem eu pertenço. Eu queria pensar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de posse, existem 2 conceitos de posse. Existe uma posse que ela é utilitária. Por exemplo, nós portamos celular. Qual a minha relação com esse celular? É tão somente utilitária. Quando ele perder a utilidade, eu vou desfazer dele e vou procurar um melhor. Alguns, de repente, é o carro. Qual é a sua relação com o carro? Tão somente utilitária. De repente é com o videogame. Mas existe um outro conceito de posse. É a posse afetiva. Então, eu digo o meu celular e eu digo o meu filho. Eu digo o meu carro e eu digo minha esposa. Eu digo minha casa e eu digo minha mãe. Ora, o pronome possessivo é o mesmo. Meu ou minha. Mas a relação de posse é diferente. Com o celular, a posse é tão somente utilitária. Não me serviu, eu me desfaço dele. Mas com a minha esposa, com a minha mãe, com os meus filhos, a posse é afetiva. Sempre me serão importantes e eu nunca me desfarei deles. Percebe que é assim que Paulo se relaciona com Deus? O Deus a quem eu pertenço. O Senhor não tem comigo uma relação utilitária, o Senhor tem comigo uma relação afetiva. Meus irmãos, meus amigos, como é que nós adentramos 2026 corajosos,
animados, confiantes, é sabendo ao Deus a quem nós pertencemos. É sabendo quem é o Deus a quem nós pertencemos. A Bíblia diz assim: nunca se viu, jamais se ouviu um Deus semelhante ao nosso, que trabalha pelo seu povo. O que a Bíblia está dizendo? As pessoas têm uma noção de divindade, e na compreensão que elas têm de divindade, elas têm que servir a divindade. Por exemplo, algumas pessoas do meu ciclo familiar tinham algumas divindades, e eu me lembro, quando criança, que elas tinham que servir a divindade de alguma maneira, ora colocando algum presente para a divindade, ora colocando alguma guloseima, ora fazendo algum esforço por essa divindade. A Bíblia diz que o Deus que nós pertencemos é diferente. Enquanto que as outras divindades são os adoradores trabalhando pelo adorado, a Bíblia fala que o Deus a quem nós pertencemos é Ele que trabalha por nós. Ele não precisa de nada, Ele não precisa de ninguém, mas Ele se volta a nós para cuidar de nós em cada uma das nossas necessidades. A Bíblia diz que aos seus Ele dá enquanto eles dormem. Meus irmãos, tenhamos essa percepção do Deus a quem nós pertencemos. É um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Como é que a Bíblia fala? Porque Ele tem dito: não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Não vai ser no naufrágio, não vai ser na deriva, não vai ser na catástrofe, não vai ser em nenhuma dificuldade que o povo de Deus em algum momento será desamparado. Mas ele diz ainda no verso 23: o Deus a quem pertenço e o Deus a quem eu sirvo. Ele tem um senso de pertencimento a esse Deus, e ele tem um prazer de dizer assim: eu sirvo a esse Deus. Ainda que seja um Deus que não precisa de nada nem de ninguém, ele fala: olha, eu tenho prazer em servir a esse Deus. Meus irmãos, meus amigos, ele está dizendo para aquelas pessoas que ele trabalha por um Deus que cuida dele. Às vezes eu vejo uma reportagem ou outra, e há um tempo eu vi uma reportagem sobre alguns mineiros num determinado país da Europa. E o que acontece? Esses mineiros, eles estavam trabalhando numa certa profundidade, e então houve um desabamento, e aí eles soterrados, a mineradora não sabia dizer se eles estavam vivos ainda ou não. Aí depois de um certo tempo, a mineradora cessou a sua busca, até que de alguma maneira conseguiram descobrir que eles ainda estavam vivos, e aí fizeram algum esforço para conseguir resgatá-los. Como é que funciona servir aos homens? Em algum momento os homens podem nos deixar na mão, ou por falta de recursos, ou por falta de interesse, ou por algum motivo que às vezes nos foge ao conhecimento. Mas Paulo está dizendo que ele trabalha um Deus que nunca o deixará na mão. 2026, adentremos corajosos na certeza do Deus a quem nós pertencemos, e na alegria de poder servi-lo, porque Ele é o bom patrão, Ele cuida daqueles que lhe servem. Fazer o melhor pelo Senhor, dedicar-se ao Senhor com o íntimo, com o melhor do que nós temos, porque Ele é um Deus bom, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Meus irmãos, caminhando para o final, o finalzinho do verso 23 diz assim: esse Deus esteve comigo. Tenha certeza, Deus está conosco. Eu gosto muito de pensar sobre a realidade da presença de Deus, e a Bíblia faz questão de dizer que Jesus Cristo, antes de subir ao céu, Ele vai comissionar os seus discípulos, vai comissionar o seu povo. Ele diz: ide por todo mundo,
pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os. E ele termina dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim como Deus esteve com Paulo naquela situação, eu tenho visto Deus com o seu povo em cada um dos seus momentos. Caminhando para o final, Paulo vai dizer que Deus lhe prometeu a vida de cada uma daquelas pessoas. Observe, por favor, o que diz um pouco além. Verso 24: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Está sendo dito a ele o seguinte: Paulo, Deus tem planos maiores para a sua vida. Você está nesse navio, esse navio está à deriva, está com risco de naufrágio. As pessoas todas estão achando que ninguém vai sair daí vivo. Mas Paulo, o que Deus tem para você não é morrer no naufrágio. O que Deus tem para você não é ficar à deriva nesse mar. Deus tem planos maiores para você. Você vai comparecer diante de César. Meus irmãos, tenhamos a certeza, o Senhor tem grandes planos para o seu povo. Mas há algo que nós precisamos frisar: Paulo estaria diante de César, não para que César honrasse Paulo, mas para que Paulo honrasse a Cristo. Deus tem planos maiores para nós, mas não é para que nós sejamos um fim em nós mesmos, é para que por meio de nós possamos honrar a Cristo. Qual é o maior plano que nós precisamos ter para 2026? Cada um de nós fica pensando: olha, 2026 eu quero comprar um carro, ou quero trocar de carro. 2026 eu quero passar na faculdade, ou quero concluir a minha faculdade. 2026 eu quero casar. 2026 eu quero ter um filho. Meus irmãos, todos esses planos têm o seu valor, e que Deus, na sua bondade, faça com que se cumpra na vida do seu povo. Mas entendamos que o maior plano que nós devemos ter no nosso coração é o plano de honrar a Jesus Cristo. Que 2026 Cristo seja honrado na minha vida. Que 2026 Cristo seja engrandecido na minha casa. Que 2026 Cristo se manifeste no meu ministério. Que Cristo seja conhecido ainda mais por meio dessa igreja. Deus tem grandes planos para nós. O plano de Deus não é que nós fiquemos à deriva no mar, e nem que nós morramos no esquecimento de um naufrágio. Mas entendamos que o plano de Deus para nós é grande. No entanto, é com o objetivo de engrandecer a Cristo e de não de fazer de nós um fim em si mesmos. O que o texto diz aí? Observe o finalzinho do verso 24. Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Deus, por sua graça, lhes deu todos os que navegam com você. Ali naquele barco tinha mais de 100 pessoas. Não fosse a presença de Paulo, todas as 100 morreriam. Não fosse a presença de Paulo, todas elas se afogariam. Mas porque Paulo estava lá, Deus, em graça, salvou aquelas pessoas por causa da presença de Paulo. Meu irmão, isso daqui é algo maravilhoso. Deus abençoa os outros por meio dos seus filhos. A Bíblia diz que José no Egito, a vida de todos no Egito foi preservada por causa de José. A Bíblia fala que as nações seriam abençoadas por meio de Abraão. A Bíblia está dizendo que aquelas pessoas foram salvas por causa da presença de Paulo. Sabe o que isso quer dizer? Que eu preciso entender que Deus quer abençoar outros por meio de mim. Eu preciso entender que a vida do crente não é uma vida centrada em si mesmo, é uma vida para a glória de Deus e uma vida para a bênção daqueles que estão à sua volta. A Bíblia nos ensina que Deus nos abençoa, mas para que a bênção não fique em nós mesmos. Deus nos abençoa para que possamos ser um canal de bênção àqueles que estão à nossa volta. Eu fico imaginando algumas situações da Bíblia,
Uma delas que para mim é bem chamativa. Quando Pedro, ele vai ter a sua experiência com Cristo de uma pesca miraculosa. Ele está num local que é chamado Betsaida. Betsaida se chama Casa da Pesca. Era uma aldeia próxima do Mar da Galileia. E qual era a economia daquela aldeia? A economia daquela aldeia era a piscicultura, era a pesca. Aí Pedro tinha uma indústria pesqueira, tinha 2 barcos, ele era sócio de André, de Tiago e de João. E então ele não conseguiu pegar nada naquela noite. No outro dia Jesus fala: vai mais ao largo e lança a rede. A Bíblia fala que ele lançou a rede e pegou tantos peixes que não cabiam no seu barco. Nós conhecemos uma lei chamada oferta e procura. Quando a procura é alta, aí o preço vai lá para cima. Quando a oferta é alta, aí o preço vai lá para baixo. As pessoas não pegaram peixe naquele dia. O único que pegou peixe foi Pedro. Numa lei mercantil, percebe que ele poderia usar isso para lucrar. Ele poderia colocar o peixe no preço que ele quisesse. Puxando pela memória, lembram da greve dos caminhoneiros? Quando os postos não tinham gasolina? Os postos que tinham, eles colocavam o preço que eles queriam e as pessoas compravam. Pedro poderia ter se aproveitado disso para lucrar em cima da bênção que ele recebeu. Apenas ele tinha peixe, mais ninguém. Só que a Bíblia fala que quando Pedro viu o barco dele cheio de peixes e a rede com muitos mais peixes que ele não conseguia mais trazer para o seu barco, a Bíblia fala que ele começou a gritar. Ele começou a gritar para aquelas pessoas que estavam na praia. E ele começou a gritar dizendo o seguinte: olha, vem para cá, aqui tem peixe. O que eu estou aprendendo? Pedro entendeu que ele não foi abençoado para a bênção ficar só nele. Ele foi abençoado para que por meio dele outros também desfrutassem da bênção. O Senhor, ele já tem nos abençoado. E ele, na sua bondade e abundância, ele há de nos abençoar ainda mais em 2026. Mas, meus irmãos, assim como por meio de Paulo, aquelas pessoas no navio foram preservadas, assim como que por meio de Pedro, aquelas outras pessoas puderam desfrutar da bênção, em nome de Cristo, 2026 diga assim: eu quero abençoar aqueles que estiverem à minha volta. Eu quero abençoar a minha esposa, eu quero abençoar meus filhos. Mas veja, da porta de casa para fora, eu quero abençoar meus vizinhos, eu quero abençoar meu cunhado, eu quero abençoar minha sogra, eu quero abençoar a igreja de Jesus Cristo, eu quero abençoar a obra missionária. Meus irmãos, caminhando para o final, como é que diz então o verso 25? Portanto, senhores, tenham coragem. Ele começou estimulando as pessoas a terem coragem, e ele termina estimulando as pessoas a terem coragem. E ele vai dizer a sua razão: tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. 2026, tenham coragem, se animem, confiem em Deus, que a mão dele será sobre a sua vida. Confie em Deus, que a promessa dele se cumprirá sobre você. Confie em Deus, que haja o que houver, venha o que vier, em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Louvado seja o grandioso nome do nosso Senhor. Toda a glória ao seu nome.